Então, hoje a gente está aqui com Gleidson Dantas, participando especialmente desse encontro online, dessa entrevista com a Caminhos Editora. O Gleidson lançou um livro com a Caminhos Editora, o Quando Eu Estou a Falar. E a gente tem uma lista aqui de perguntas e aos pouquinhos a gente vai fazendo esse passo a passo aqui, vai trocando mais informação aí para inspirar mais pessoas. Prazer, viu, Gleidson? Muito bom você estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade também. O Gleidson, vou pontuar que é de Salvador, Bahia. Tenho família, meu pai é baiano, né? Tenho família aí. Então tem Oh, que mandar maravilha! fico muito feliz. Adoro esse sotaque, adoro saber que você está aí, que a gente tem a oportunidade, né, de estar aí. Então, bem-vindo. Vamos lá, que a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, sobre o seu processo, sobre o seu livro. E aí a gente vai começar assim, queria saber como é que você começou a escrever, quando é que você descobriu esse dom, a vontade, há quanto tempo que você escreve? O que você pode contar para a gente? Olha, o meu início assim em escrita, ele começou, se deu quando eu comecei a aprender, quando eu aprendi a ler, no caso, né? A partir do momento que eu descobri que eu sabia ler, eu comecei a meter cara em tudo que era livro, revista, tudo que eu via pela frente, eu lia. Aí comecei pela Turma da Mônica, com as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, também as histórias em quadrinhos também da Turma do Didi, que é muito antiga. E no início dos anos 2000, eu comecei a criar as histórias. Eu lembro que o meu começo mesmo foi baseado em uma série do SBT chamada Smallville, onde eu pegava o episódio que eu assistia e eu resumia no caderno, ia resumindo. Aí eu fui ficando bom naquilo e aí eu comecei a escrever algumas histórias de terror. Tinha um amigo meu que ele me mostrava muitos filmes de terror, contos, e aí eu escrevia no papel. E aí, a partir daquele momento, eu escrevi mais ainda, escrevi outras histórias também, e foi só maravilha. Outra pergunta que a gente tem aqui: quais são os seus atores favoritos? Os autores favoritos? As suas maiores referências? Você tem aí umas 3 referências que você possa trocar com a gente? Tenho sim, eu tenho 3 autores preferidos, e eu até escrevi aqui para não errar. O primeiro é o que eu descobri nos filmes, através desse meu colega, que foi Stephen King. Stephen King é um grande escritor americano, e eu assistia muitos filmes dele. Cheguei a ler poucos livros, eu li um pouco do Iluminado, e li também um conto dele chamado Nevoeiro, que é um livro com vários contos, e nesse livro tem esse pequeno conto que é o Nevoeiro. Gostei muito dele, gosto muito dos filmes de Stephen King, e a qualidade que ele transmite, tanto nos livros, que ele passa para o filme, isso é uma maravilha. O segundo é Fernando Pessoa, gosto muito das poesias de Fernando Pessoa, um ótimo poeta, para mim, um dos melhores que já passou aqui pelo Brasil, então um poeta incrível demais. E o terceiro, que não é um livro, mas é história em quadrinho, que é Stan Lee, o eterno Stan Lee, que me inspirou bastante em muitas histórias. Ai, adorei suas referências. Dá para ver, né, o seu dom aí de onde vem. Muito bacana saber, né? E vem cá, você consegue recomendar 3 livros? Ou até 3 livros, né? Assim que você destaque, algo que goste, por que que você gosta, para Pronto, indicar? eu vou recomendar 3 livros. O primeiro, que é de Stephen King, é o Iluminado. Quem assistiu o filme e não leu o livro, não sabe o que está perdendo. Eu recomendo ler o livro, ler o Iluminado todo, e você vai ter uma experiência bem melhor do que quem assistiu o filme. E o segundo livro que eu recomendo é um HQ, ela não é de Stan Lee, ela é, se não me engano, de Frank Miller, dos anos 90, de 1996. Um HQ que me deixou muito traumatizado na época, que era muito pequeno quando eu ganhei ela. É um HQ do Batman, que é Vigilantes de Gotham, Pesadelo, onde tem uma história muito bacana lá, onde tem um vilão incrível, que aparece pouco nas histórias do Batman, mas é uma história maravilhosa. E o terceiro livro, que é um livro que me inspira até hoje, é um livro que ele traz para mim forças, ele traz para mim alegrias, ele traz para mim esperança, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Eu estou falando fora um pouquinho
os autores que eu gosto, mas são livros que eu gosto muito. E esse último livro que eu recomendo, que é o meu livro que eu leio todos os dias, ele não fica fora da minha vida, que é a Bíblia Sagrada. Ela traz grande inspiração para mim, fé, esperança. E como eu falei, esse tempo que nós estamos vivendo, precisamos acreditar muito em Deus, ter muita fé. E esse é um livro que eu recomendo bastante. E que conselho você dá para quem está começando assim, a entrar também no ritmo aí da escrita? Um conselho que eu dou é o seguinte: no início a gente se depara com muitos erros. Eu até hoje erro muito em muita coisa, isso é normal do ser humano. Só que muitas vezes no início, o fato de a gente errar tanto, acaba que traz uma certa desmotivação, uma vontade de parar, nós pensamos que nós não vamos chegar lá, que nós não vamos conseguir. E o conselho que eu dou é que mesmo errando, mesmo falhando em muitas coisas, em muita parte da escrita, nas histórias, que a pessoa continue. Esse escritor que está começando agora, que ele continue, porque através dos erros, através das críticas construtivas e até aquelas que vêm para abater mesmo, que continue escrevendo. Quanto mais você escrever, melhor você vai ficando em cada momento, em cada mês e a cada ano. No livro que você publicou aqui com a Caminhos Editora, o que você destacaria, então, de inspiração, de conselho também, a parte que você mais gosta, assim, de ter deixado como legado nesse livro? Eu tenho um carinho especial por ele, porque ele é o meu primeiro livro realmente publicado. Ele é o meu primeiro livro, assim, publicado. E eu destaco nele, eu não destaco, assim, de certa forma, algum conteúdo específico nele. Mas o que eu destaco nele é o todo. Porque, geralmente, uma parte dos livros de poesias, eles falam de alguma coisa específica. Ele fala de amor, de carinho, de alguma coisa. Só que esse, quando eu escrevi, eu fiz uma junção. Na realidade, eu não estava escrevendo um livro. Eu escrevi vários poemas e cada um poema ele tinha um sentido específico que fala um pouquinho de mim, fala um pouco da nossa política. Ele tem uma crítica, de certa forma, a alguns aspectos da política. Ele fala um pouco também assim da fé que eu tenho. Fala um pouquinho de amor. Eu deixei até em um dos poemas, eu coloquei ali para minha esposa. E o que acontece? Eu destaco nele justamente essa ideia que eu tive, de fazer um livro onde ele cabe ali todos os meus pensamentos, a maneira que eu vejo algumas coisas, é o meu amor para com a minha esposa, a minha fé. Então, esse é o destaque dele. Maravilhoso. Muito bacana você ter comentado sobre esse poema que você escreveu. A gente fez uma surpresa com ele, depois eu vou mandar para você ver e aprovar aí, né? É simples, mas ficou muito legal. Espero que você goste. E foi exatamente esse aí que a gente escolheu. Você vai ver já em seguida. Beleza. Tá? Que todos os nossos dias sejam de amor. Que todas as nossas horas sejam de alegria. Que até a nossa morte sejamos nossa melhor companhia. Que em todos os momentos sejamos abraços e muitos beijos. E que de segunda a segunda sejamos eternamente companheiros. Você, quando começou a escrever esse livro, por exemplo, veio na inspiração? Você já tinha guardado em você esses sentimentos? Ou você, já vi que você tinha vários assuntos, né, para tratar, você pesquisou esses assuntos? Ou foi algo assim, um processo de sentimento interno? Como é que foi? O processo de escrita dele demorou muito. Como eu falei, foi uma junção de poemas, né? E aí eu lembro que eu comecei de certa forma, esse livro aí, em 2012. Eu tinha um celular antigo, Motorola. No tempo, o Android estava começando ainda, era um Symbian, o sistema operacional dele. E aí vinha as ideias dos poemas, eu ia escrevendo nele. Aí compartilhei algumas vezes no Facebook.
E aí eu fui, de 2012 para cá, eu fui fazendo vários poemas. Eu fui selecionando cada um deles, fui selecionando os que eu gostava mais, o que eu vi que dava para incluir no livro, os outros que não dava. E dessa seleção surgiu aí o livro. E a fonte de, assim, uma fonte de inspiração que veio para o poema é algo que eu falo bastante. Assim, não foi eu que encontrei o poema, não foi eu que descobri a poesia, mas ela veio até mim. Até porque eu não lembro se está comentado no livro ou não, mas tem uma parte que eu falo, eu até escrevi no rascunho, que geralmente essas ideias brotam na minha cabeça à noite. Eu estou sem fazer nada e de repente vem as ideias. Surge um poema na hora e aí eu pego o celular, no bloco de notas e vou anotando ali para não escrever. Então, é um processo muito maluco, muito louco, mas é uma maravilha. Muito. No livro você comenta que são pensamentos noturnos, né? Na sua Isso bio você escreve mesmo. pensamentos noturnos. São pensamentos noturnos. Geralmente vem muito à noite, vem brotando do nada. E aí eu vou escrevendo. E teve algum bloqueio? Você falou, foi há tantos anos atrás, né? Então, teve bloqueio ou foi fluindo e você só teve assim tirou o tempo para escolher, para ir relendo e decidir? Ou alguns dias você estava sem tanta inspiração e aí por isso que demorou? Como é que foi isso? O que aconteceu? Fluiu por um bom tempo. Fluiu de 2012, 2015. E depois eu parei. Tive algumas outras coisas que estava fazendo e até problemas também. Acabei parando de escrever esses poemas. Deixei ele quieto lá. E quando foi em 2018, se não me falha a memória, 2017, 2018, eu voltei a escrever novamente eles. Eu voltei a escrever, mas não com a intenção logo de publicar. Mas tive sim um bloqueio por um tempo onde não estava vindo ideias nenhuma, devido à vida corrida que a gente tem, trabalho e tudo, de vez em quando acaba afetando a mente e parece que surge uma barreira que você não consegue ter ideias nenhuma, as ideias não vêm. Mas de 2018 para cá, essas ideias voltaram. Aí eu continuei a escrever, escrevi muito, ainda tem muita coisa ainda, mas fica para outro dia. Esse foi o seu maior desafio? Qual foi o seu maior desafio nessa escrita? Foi esse bloqueio, a trava, o processo em si? Foi o bloqueio. O bloqueio foi o primeiro que eu tive. Depois foi o desânimo, né? Problemas eles surgem na nossa vida, infelizmente, mas eles vêm para nos fazer mais fortes e acreditar mais naquilo que é os nossos sonhos. Então eu tive alguns problemas e desses problemas que eu tive eu me desmotivei, eu me desinteressei um pouco por livro, por leitura, por isso tudo. Só que tudo é fase, né? E essas fases vêm para a gente aprender. Então depois que acabou essa fase, eu voltei para o trabalho de novo, voltei a escrever novamente e estamos escrevendo até agora. Muito bom. E o que você poderia falar, então, para quem está acompanhando a gente, sobre como sair desse bloqueio, né? Como sair dessa trava? A gente sabe que é um processo, que é um tempo, é um aprendizado, mas você tem alguma dica que possa inspirar as pessoas a passarem por esse momento sem tanta dificuldade, como um desafio superar de repente mais rápido? Tem sim, e a maneira assim para você quebrar esse bloqueio, primeiro, é você lembrar do seu sonho, do sonho que você tem, e colocar ele à frente daquele seu problema. E pegar esse sonho que você tem e dizer, não, esse meu sonho ele tem que estar à frente do meu problema. E além desse sonho, você colocar o teu sonho, você pegar histórias de outros escritores que tiveram os mesmos problemas que passamos no passado e colocar como fonte de inspiração para a gente continuar escrevendo. Tem uma história muito linda de Stephen King, que ele teve uma história que ele escreveu e ele jogou fora essa história. Ele teve vários problemas na vida dele, inclusive o alcoolismo. E a esposa dele pega aquele papel com que ele escreveu, que jogou fora, ela disse que é bom, a qualidade é boa, ele torna a lei e ele escreve, continua escrevendo. O que aconteceu com ele? Esse livro mudou a história da vida dele, mudou o rumo da história dele. Ele decidiu jogar a história dele fora, ele decidiu jogar o pensamento dele, o sonho dele fora. A mulher recupera para ele torna a lei e é um dos maiores escritores do mundo. Então, recomendo para as pessoas elas colocarem os seus sonhos à frente do problema e pegarem histórias de inspiração de vários escritores que elas vão continuar escrevendo e no final dá tudo certo. Excelente. Adorei a mensagem. Adoramos, né? Que está escutando também. Obrigado.
O que é mais difícil? O que você acha que é mais difícil? Escrever a primeira frase ou a última? Rapaz, a primeira é fácil, agora para terminar é complicado. Para você dar um belo final, um bom final, é muito complicado. E aí você escreve ali o final, aí você, quando está relendo, você vê que aquele final não ficou bom. O início do livro foi uma maravilha, mas o final não está bom ainda. Então, o processo que você apaga, escreve de novo, apaga, escreve de novo, até ficar de um jeito que eu concorde com o início. E aí eu termino. Primeiro, eu queria saber como é que você achou a Caminhos Editora, como é que foi esse processo de descoberta, se você puder contar um pouquinho aqui pra gente. Pronto, eu descobri a Caminhos Editoras na internet mesmo. Já tinha terminado de escrever o livro quando estou a falar, e eu estava procurando na internet alguma editora que me contratasse para, no caso, fazer o trabalho, para ele fosse contratado por trabalho. Só que aqui no Brasil ainda, eu creio que está começando ainda esse tipo de contratação. Eu procurei em várias editoras, não tinha, eles queriam contratar minha obra, só que o valor era muito caro mesmo. E eu, rapaz, eu não vou conseguir publicar esse livro. E aí, pesquisando na internet mesmo, fui pesquisando, até que encontrei lá Caminhos Editora. Tinha uma que é a livraria Caminhos, e o outro foi Caminhos Editora. Aí entrei no site, tinha lá o nome de Rodrigo Cairo, e aí eu busquei as informações, tinha o livro dele lá, Outono, e eu gostei da arte do livro, aquela arte que ele fez lá com a árvore, achei interessante aquele design ali, e me chamou a atenção. Lá tinha o número do WhatsApp, coisa que as outras editoras eu não vi, e eu falei, rapaz, ele tem um WhatsApp, então eu vou mandar uma mensagem. Aí foi quando eu mandei uma mensagem para ele, em agosto, foi em setembro, nessa faixa aí. E aí eu fiz como é que fala? Uma proposta, uma negociação, uma oferta? Isso, uma proposta a ele bem louca. Olha, dou a minha obra para vocês divulgarem e o que eu quero ganhar apenas 3%, alguma coisa assim, que eu não lembro mais, tem muito tempo. E aí ele falou que não, que ele valoriza o escritor e tudo. Eu achei bacana isso da parte dele, que a minha intenção era ver como é que meu livro iria se sair do mercado. Mas ele falou, não, a gente valoriza. E aí ele fez um preço bacana para mim e gostei muito. E aí depois disso aí, quando foi início do ano passado, final do ano passado, na realidade, aí eu decidi mandar o livro para ele, para a Caminhos fazer a publicação. Eu tinha outras perguntas aqui que eu acho que você acabou de responder também, né? Do atendimento, você acabou falando que achou o WhatsApp, conseguiu falar direto, né? Isso. O atendimento é uma maravilha. E essa ideia de colocar o WhatsApp facilita muito, porque tem um e-mail e tudo, a gente se comunica com e-mail, mas às vezes a correria do dia a dia nos impede de ver e-mail, né? Acabamos esquecendo do e-mail. E ali o WhatsApp é uma ferramenta bacana que você entra, você conversa com a própria editora e é uma maravilha. Você ouve a voz, você adquire até uma confiança pelo estar ouvindo a voz da pessoa. Isso é maravilha. E como é que ficou o seu livro? O que você achou? Como é que foi a sensação quando você recebeu? Quando ele mandou para minha capa, ele já mandou falando o que a capa mostrava, o que a capa dizia. E geralmente ele mandou, né, eu via umas linhas lá, e tem tudo a ver com o nome, quando eu estou a falar. Ele falou a respeito das cordas vocálicas e tudo. Eu achei bastante interessante e imediatamente concordei com a ideia da capa, que ficou algo bem nítido ali, bem o que eu queria falar de certa forma. Achei bem bacana. Esse foi o projeto, né, gráfico do seu livro, design do livro. Quando você recebeu, Isso. Você gostou, se identificou, né? Porque ele tem a ver com as ondas de rádio, né? Isso. Não é isso? E aí, Bacana. ele mandou para mim que ele falou que era a capa, os desenhos. Eu, pronto, perfeito. Pode colocar aí na publicação. Ficou show. Você recomendaria Caminhos Editora? Por quê? Recomendo assim pela forma de conversa de vocês pelo WhatsApp, é uma maravilha. Tá sempre conversando por e-mail, pelo WhatsApp, pergunta sobre ideias, se nós temos ideias, se nós queremos alguma coisa em relação à editora, assim, em base da obra. Então isso para mim é uma maravilha, esse contato aberto que vocês têm com o autor,
essencial para o autor adquirir confiança, para o autor querer publicar mais livros. Isso, para mim, é perfeito. Então, recomendo a Caminhos Editora total aí, para qualquer escritor do Brasil aí, até fora, se tiver, eu recomendo mesmo. Então, agora a gente vai falar dos próximos projetos. Você tem aí... como é que tá aí? Você tem alguma produção em andamento? Vontade de escrever? Algum tema já específico que possa compartilhar ou é surpresa? O que você pode contar para a gente? Eu tenho dois projetos. Eu comecei a escrever esse é um primeiro que eu quero publicar com a Caminhos, e ele está no caderno ainda. Tem outro que eu estou escrevendo que ele está no site do Wattpad, tem apenas um capítulo. Eu coloquei ali apenas para chamar a atenção das pessoas. O primeiro, eu já tinha falado com o Rodrigo, que é A Casa 254, que é um conto de suspense, de mistério, e é um conto também que para chamar a atenção da sociedade. Eu não vou contar muita coisa dele, não. E o outro conto é um conto reflexivo, bastante interessante, que é Quando a Vida se Transforma em um Conto de Terror, que conta a história de um rapaz que ele conseguiu realizar os seus sonhos, os seus objetivos, porém, acontece uma tragédia na vida dele, acaba destruindo tudo, e aí é que está o centro da história, como é que ele vai recuperar tudo de novo, como é que ele vai colocar a vida dele nos trilhos de novo. Essas são as duas obras aí que eu estou querendo publicar. Muito bom, tenho certeza que vão ser maravilhosas. Só pelo tema e pelo que você compartilhou de referência aqui, eu já sei que você tem uma escrita muito boa para esse tema, né? Vai ficar muito bacana. Além do que eu já li, né? Do que você já escreveu. E que mensagem que você pode compartilhar aqui para a gente? Uma mensagem de inspiração para quem esteve com a gente aqui, para quem te escreve, para quem está começando. O que você gostaria de compartilhar? Algo que eu sempre falo, até nas ministrações do ministro, é sonhe. Sonhe, porque sonhar faz bem. Sonhar, ele te coloca em uma trilha, e essa trilha, ela te tira de um comodismo, de certa forma, porque quando nós não sonhamos, nós ficamos paralisados, perdidos a um mundo vasto, sem saber o que fazer. E quando você sonha, você coloca um direcionamento na tua vida, um objetivo na tua vida, e sonhar faz bem. Sonhar, ele parece ser impossível, mas quando você começa a tirar esse sonho, extrair esse sonho e acreditar nele, você vai longe e alcança certamente lugares inimagináveis. Adoramos. Então vamos ficar com a sua inspiração aqui, agradecer a sua disponibilidade, né? Que a gente tirou o seu tempo de escrita para você estar aqui, né? Investindo nesse encontro. Obrigada pela conversa, pelo tempo, pelos poemas, a escrita. Viu? Parabéns pelo livro. Viu? E foi um prazer. Eu que agradeço vocês. O prazer é meu. Eu que agradeço vocês por essa oportunidade, pela entrevista também. Desculpem estar assim, porque realmente em frente à câmera é complicado para mim. Fico um pouco nervoso. Mas obrigado por tudo aí que vocês fizeram. Obrigado aí pela oportunidade, por tudo que vocês fizeram. E vamos em frente.